Cheguei aqui no Fortaleza Cast. Você deve estar achando um pouquinho diferente, porque hoje não é a Marta que está aqui, né? Aliás, se fosse, você notaria facilmente, porque a diferença é muito clara. Mas, enfim, nas férias de Marta Negreiros, eu estou aqui dessa vez para apresentar o Fortaleza Cast, né? E a gente vai debater um pouco o primeiro turno do Fortaleza na Série A do Brasileiro. Fortaleza que terminou com 26 pontos, não está ainda na primeira página da classificação, e é um primeiro turno que a gente vai discutir aqui se foi bom, se foi mediano, se não foi bom. Tudo isso a gente vai debater aqui no Fortaleza Cast, hoje com convidados caseiros. Estão aqui comigo Alexandre Mota e João Bandeira para debater um pouquinho sobre esses primeiros 19 jogos do Tricolor na Série A de 2023. Fortaleza, repito, fez 26 pontos. Se a gente comparar com os 5 anos que o clube está na Série A, foi a segunda melhor campanha. Porém, havia gente, até o último jogo antes do Santos, preocupado aí com zona de rebaixamento. Tinha torcedor aí preocupado, a distância não está grande para a zona do rebaixamento. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados de hoje. Tudo bem, João Bandeira? Fala, Branão, tudo bem? Recebê-lo aqui. Prazer Você enorme. preferia ser recepcionado por Martinha ou por mim? Rapaz, convenhamos que a Marta é bem melhor, mas a Marta deve estar dando graças a Deus e não está aqui porque está curtindo merecidas férias. Mas você sempre engrandece o Fortaleza aqui. Com certeza. Se tem uma coisa que eu faço é engrandecer o espaço. Tudo bem com você, meu amigo Alexandre Mota? Tudo bem, Breno, Bandeira, todo mundo que está acompanhando a gente. Mais um Fortaleza Cast, muita coisa para a gente debater, né? O Breno já está pontuando aí sobre como foi esse primeiro turno. Acho que nós teremos opiniões divergentes aqui, viu? Com o João Bandeira sempre, porque ele é polêmico. Calma, Aliás, calma. é sempre legal ter você aqui na TV, no YouTube, você escutando a gente em qualquer um dos seus agregadores de podcast preferidos. Sempre legal ter você aqui no Fortaleza Cast. Gente, vamos logo falar de cara. Eu quero a opinião de vocês sobre como vocês consideram esse primeiro turno do Fortaleza. Dá para dizer que é um primeiro turno bom, dentro do esperado? Ficou aquém do que vocês esperavam? Por mais que tenha sido a segunda melhor pontuação nesses últimos 5 anos, eu acho que o torcedor ficou ainda com um gosto um pouco diferente, né? Até porque o sarrafo do torcedor subiu nos últimos anos. Mas eu queria começar contigo, Bandeira. Para você, primeiro turno do Fortaleza, foi ou não foi bom? Eu acho que isso define muito. O nível de exigência do Fortaleza aumentou. E quando ele aumenta, as expectativas vêm junto. Muito pelo que o time investiu no começo do ano, você está com as maiores folhas salariais da história do clube, pelo investimento que o time foi agressivo ao mercado nessa primeira temporada, não falo nem dessa segunda janela agora de meio de ano. Então, assim, foi um Fortaleza ousado no mercado, se qualificou e se preparou para jogar as competições que joga. Eu falo competições porque a gente não pode avaliar a Série A em separado. Paralelo à Série A, o Fortaleza vem fazendo uma grande campanha na Sul-Americana, foi líder do seu grupo, melhor campanha, vem caminhando bem a passos largos para garantir classificação em semifinal e o sonho do torcedor na final. Enfim, a gente está falando de um Fortaleza que está bem em várias frentes. E aí, na Série A, o torcedor, claro, imaginava que o Fortaleza fosse despontar. E eu acho que muito mais pelo início bem promissor do clube. Fortaleza começou uma Série A vencendo, convencendo, fazendo grandes partidas, mas deixou cair no momento delicado. Quando ele enfrenta Cuiabá em casa, quando ele perde para o Bragantino da forma acachapante que perdeu em casa, e aí acende um alerta ao torcedor. O Vojvoda foi muito feliz numa coletiva quando disse que é uma das Série A's mais difíceis de todos os tempos. E é assim, porque você tem os principais clubes brasileiros nessa primeira divisão. Você não tem nenhum azarão, digamos assim. Todo mundo que está lá está muito credenciado para estar nessa competição. Então, ao meu ver, é um início de primeiro turno bom, né? Sem ficar em cima do muro. Eu acho que o Fortaleza fez um primeiro turno bom quando avaliado as competições paralelas que ele disputa. Fortaleza foi muito tranquilo, perdeu na Copa do Brasil porque pegou de cara um adversário muito difícil, que era o Palmeiras, mas a gente sabia que o time tinha chances de avançar um pouco mais. Muito bom com o que se propôs a fazer na Sul-Americana, que é uma competição continental, então ele foi para a Venezuela, foi para o Paraguai, foi para a Argentina, enfim, rodou e aí mesmo assim não deixou se abater no Brasileiro, coisa que o torcedor lembra muito bem como foi a campanha do ano passado. Então assim, o Fortaleza, ao meu ver, fez um primeiro turno muito bom, dentro do planejado, e a gente vai debater mais e destrinchar. Agora, Alexandre, 26 pontos é uma pontuação ok. Eu acho que o que pode pegar para o torcedor é a questão da 11ª posição, né? Porque, assim, tem duas situações que você analisa a classificação. A posição que você está e a pontuação. Você acha que isso não está, como é que eu posso dizer, não está caminhando junto esse ano? E por isso a avaliação ela é tão
diferente de torcedor para torcedor, se o primeiro turno foi bom ou não foi, e a tua avaliação sobre esse primeiro turno? Eu acho que o Fortaleza foi aquém na Série A. Se a gente olhar justamente para esse objetivo, e é o que você está pontuando aí de forma muito nítida, qual era o objetivo? Ficar no top 10. Ficou em 11º, quando encerra o primeiro turno. Se a gente pega a pontuação e a gente dobra, onde é que o Fortaleza vai estar? Se ele repete o primeiro turno, né? Ele vai conseguir chegar dentro do G6? Ele vai entrar dentro do G8, ele vai se classificar de novo para a Libertadores, ou ele vai ter de melhorar o seu desempenho dentro do primeiro turno para tentar buscar essa classificação? É interessante isso que você falou, só para pontuar, porque se você dobra a pontuação, vai para 52, e nas estatísticas de hoje, 52 pontos garante vaga em Sul-Americano, mas não em Libertadores. Só para pontuar o que você está falando aí. Pois é evidente, né, que até o fim da primeira divisão, a gente ainda vai ter outras classificações, distribuição de vaga, né, muitos momentos as vagas aumentam por conta de desempenho, né, dos times cearenses, ou no caso dos times brasileiros dentro da Sula e também da Libertadores. Mas aí falando dentro desse contexto, eu acho que tem esse olhar que você está pontuando. Se a gente olha para a pontuação, talvez seja a segunda melhor, né, da história, você fica atrás apenas daquela temporada histórica do Fortaleza, mas eu acho que o sarrafo do Fortaleza aumentou porque ele aumentou em termos de desenvolvimento, em termos de buscar um elenco mais caro, em termos de ampliar com relação à sua estrutura. A gente comparar o Fortaleza de 2019, 2020 com 2023, por mais que sejam temporadas próximas, houve um salto. Acho que o Fortaleza mudou de status. E a temporada dentro da Série A, olhando apenas para essa competição, entendendo que o Bandeira pontuou, mas foi o pior momento do Fortaleza, foi quando ele só jogou a Série A. Durante julho inteiro, o Fortaleza tinha apenas a Série A como seu objetivo. E foi um momento de oscilação, foi um momento em que ele não conseguiu vencer, em que ele teve aquela sequência um pouco ruim e acho que atrapalhou no desfecho final do primeiro turno. Tem muita coisa para rolar. Eu acho que é bem diferente, por exemplo, quando a gente olha para 2022. O Fortaleza, dentro da zona de rebaixamento, primeiro turno inteiro, né? Era um cenário totalmente atípico e mesmo assim a arrancada no segundo turno foi tão grande que ele conseguiu ir para a Libertadores. Então, o desfecho final, eu acho que foi aquém, mas passou sem sustos. Fortaleza fez um primeiro turno totalmente sem sustos, bem longe da zona de rebaixamento. O que o Breno falou é totalmente certo, né? O torcedor estava preocupado, mas ele estava muito longe, ele estava muito tranquilo. Ele não... Tinham clubes que tinham que se preocupar muito mais do que o Fortaleza. Agora, é interessante, a gente fala que estava muito longe. Eu também acho que o Fortaleza não tem time para brigar embaixo. Pelo contrário, acho que o Fortaleza passou longe desse risco. Mas, em algum momento, a distância foi de 5 pontos e tinha aquela preocupação. Se não ganhar do Santos, que foi o último jogo, pode diminuir essa pontuação. Então, assim, o torcedor, eu acho que é uma soma, né, Bandeira? E Alexandre, você não concluiu, né? Mas, assim, quando você soma o sarrafo do torcedor, que quer uma coisa a mais, e vê o time se aproximando ali do Z4, eu acho que colocou o torcedor, alguns, né, num estado de nervos que parecia que era um alerta para pouca coisa, sabe? O pessoal estava muito nervoso com essa situação, Pilhado, né? Muito pilhado. E a pior colocação do Fortaleza na competição até agora foi 13º colocado. E é legal isso que você falou, Alexandre, da sequência onde em julho ele só disputa a Série A, porque foi um momento em que o Fortaleza, gente, teve 7 jogos e perdeu 5. Né? Então, assim, num momento onde ele não tinha nada, ele só disputava a Série A do Brasileiro. E aí muito também da expectativa criada pela torcida, porque eu lembro que a cada nova rodada dizia, se vencer, cola no G6. Fortaleza até lançou uma campanha, se vencermos, vamos pro G4. Então o próprio clube, internamente, acreditava, tá muito mais próximo do G4 do que de olhar para baixo, né? De olhar para o lado. E aí acabou se contaminando, eu acho, essa ideia. Não, no próximo a gente entra no G4. Não ganhou, não, mas o G6 está logo ali. E o time acabou patinando nessas rodadas. Mas eu ainda tenho essa opinião de que muito do Fortaleza na Série A vai ser como o time vai se comportar nesse torneio que ele vai disputar, que é a Sul-Americana. Muito dessa postura do time, como ele vai conduzir, vai ser muito do como ele for, do quanto ele for avançando na Sul-Americana. Porque tudo bem, o Fortaleza, perdão, passou um mês sem jogar, mas aí ele já vinha de uma ressaca muito grande de jogos em sequência. O calendário do Fortaleza nesses 3 primeiros meses de Série A foi muito puxado, né? Porque o time teve jogo... eu lembro que uma sequência aqui que ele pegou, jogou em Minas, jogou em São Paulo na Copa do Brasil, veio para Fortaleza e jogou fora na Sul-Americana, na outro final de semana brasileiro, e voltou para fechar com o Palmeiras em casa. Então, assim, foi uma sequência muito dura.
Isso quis dizer alguma coisa em julho? A gente pode até avaliar que sim ou que não. Mas, repito, eu acho que muito dessa postura do Fortaleza vai passar de como ele avança ou não na Sul-Americana. Agora, ano passado, a gente teve aquele problema da Libertadores, né? Ah, o time não estava pronto. O próprio presidente admitiu, os jogadores. Aliás, o Vojvoda admitiu depois que o elenco não estava pronto para jogar duas competições. Esse ano, parece que isso não foi o problema, porque no momento em que a Sul-Americana começa, os 3 primeiros jogos, o Fortaleza tem uma boa sequência. E depois, nos jogos de volta, ele faz uma oscilação, mas é uma oscilação Normal. simples. Ele passa realmente a perder bastante quando ele não tem mais a Sul. Então não dá pra você dizer que a Sul-Americana foi a culpa. Isso. Né? É claro, ele cai também cedo na Copa do Brasil, porque ele pega um adversário difícil, mas diferentemente do ano passado, onde a gente falava, a cabeça tá na Libertadores, a Libertadores tinha um torcedor que dizia que a Libertadores atrapalhava o Fortaleza, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de jogar uma competição como essa? Claro que Contra não. os Estudiantes, o sentimento do Era que torcedor já é deu, esse. Poxa, vamos ser eliminados bom, porque a gente precisa O focar na público Série A. refletia Mas muito esse isso. ano né? não. Quando o Fortaleza vai pegar o Libertad, ele já vem de uma sequência ruim. Então não dá pra dizer. Eu acho que dá pra gente falar que o Fortaleza aprendeu a lidar com 2 competições e o problema passou longe de ser isso esse ano. Eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente falar sobre esse recorte, sim. Até porque você tem um investimento no elenco, você tem mais opções para trabalhar. A questão da logística, né? Eu acho que todo esse cenário internacional ele mexe muito, mexe com a gente imprensa, mexe com o torcedor, mexe com o jogador, porque acho que ele cria a expectativa de ser talvez a competição mais importante, o feito inédito. Tudo que é novo se torna algo muito relevante, né? Para qualquer área da nossa vida. E acho que no futebol também existe isso. Mas acho que nesse momento Fortaleza ele lida bem com isso. Você tem um elenco em que você tem mais peças. Acho que o time trabalha melhor a questão da logística, consegue alinhar esses 2 cenários. A gente viu o Vojvoda fazer isso justamente nessa etapa eliminatória anterior. Você faz um time totalmente modificado, de um jogo na Série A para um jogo na Sul-Americana, e acho que consegue ser competitivo nos 2 cenários. Certamente não foi essa a grande questão. Talvez dentro da Série A, e aí analisando de fato essa competição, eu senti que o Fortaleza, o grande trunfo do Fortaleza esse ano foi o sistema defensivo. E isso é uma característica diferente do trabalho do Vojvoda anterior. Vojvoda, que em muitos momentos acumulava goleadas, tinha um time que tinha um ataque muito agressivo, e nessa edição a gente está vendo que o Fortaleza ele consegue ir bem nos jogos em que a defesa vai muito bem, porque ele consegue equilibrar o jogo, ele consegue sofrer pouco, e em muitos momentos até mata o jogo no segundo tempo. Não conseguiu nenhuma virada, quando sai atrás tem problemas, mas acho que talvez o sistema ofensivo ainda está precisando de encaixe. E sim, o torcedor vai lembrar, sempre tem a questão do Moisés. Isso aí é evidente. Depois que o Moisés saiu, a tentativa de encontrar o ataque, o Vojvoda mexeu demais. E aí ele está ainda tentando, né, encontrar não um time titular, mas uma nova forma de jogar do Fortaleza. Você falou aí da questão dos gols, né? É claro que o Fortaleza não tem um dos melhores ataques da Série A, são 21 gols marcados. Mas ele já tem, por exemplo, nesse primeiro turno, a mesma quantidade de gols que ele marcou em toda a Copa do Nordeste, em todo o Campeonato Cearense. São 21 gols nessas 3 competições. A diferença está nisso que o Alexandre falou, nos gols sofridos. Porque o Fortaleza fez 21, mas sofreu 19. Então, assim, é um limite muito grande. Ele ficou o tempo inteiro nessa questão de ter um saldo pequeno e em algum momento até teve saldo negativo. Então, assim, e óbvio, seria uma competição mais difícil, mas essa é a grande diferença. Ele vem mantendo uma média de competição em competição de gols marcados. A diferença está justamente no número de gols E sofridos. eu acho que a própria classificação, o lugar do Fortaleza na classificação reflete muito isso. Ele leva 4 o Bragantino, faz 4 no Santos. Ele faz 23, sofre 19. Então, assim, é sempre o meio termo. 21, sofre 19. Ou seja, é sempre o meio termo. Basta você olhar a classificação, é 11º. Ou seja, o Fortaleza não faz uma campanha como a gente imaginava, fez em 21, uma arrancada histórica, ficando atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, algo espetacular. Mas também não faz uma campanha como fez em 22. Eu acho que o Vojvoda e esse trabalho de continuidade, que a gente sempre bate na tecla, que é importante para os clubes brasileiros, ele é muito difícil para o treinador, porque ele vai ter que estar se reinventando a cada nova temporada. O elenco do Fortaleza tem mudanças significativas, né? Você tem mudanças pontuais, mas são significativas porque mexe muito no estilo de jogo, né? O Fortaleza perdeu o Moisés no meio da temporada, então isso mexeu muito no esquema. Ano passado o Fortaleza teve a ausência do Pikachu no começo da temporada, teve que se reinventar com o Caio Alexandre, com o Galhardo que chegou. Enfim, é um desafio para o próprio Vojvoda. São 3, 4 anos de clube, mas ele vai se reinventando ao longo da temporada, e principalmente no futebol, que
ele tem que contar com isso. Você tem que contar com a lesão. Você não conta com a lesão do Hércules. Sim. Que você destrói um pouco ali aquele meio do Fortaleza. Você não conta com a venda milionária do Moisés. E aí você traz peças que tentam acompanhar. Mas eu acho que é muito disso. São esses desafios que o Vojvoda está enfrentando a cada nova temporada. Não dava para contar também, por exemplo, com uma baixa de produtividade. Em certo momento, apesar de eu achar que ele é importante, do Tinga também, né? Que baixou um pouco de ritmo. Sim. Né? Então, assim, são peças fundamentais. A gente está falando de titulares aqui do Fortaleza, né? Que não estavam rendendo o mesmo que renderam no anterior, ou que o Fortaleza perde no meio do caminho. Perdeu o Pedro Rocha logo no começo. Perde o Pedro Rocha logo então, no assim, começo. são esses contratempos que o Vojvoda vai tendo ao longo das temporadas, e aí ele vai ter que ir tirando sempre um coelho da cartola. Eu acho que o grande desafio do Fortaleza é esse. Muitos clubes já veem o Fortaleza, como o Alexandre falou, com outro patamar, com um time que tem que se reafirmar todo o tempo, porque o Fortaleza realmente adquiriu esse status e não foi à toa. E aí, meu amigo, para você ficar todo tempo se reinventando, haja trabalho, haja treinamento. Mais difícil do que chegar lá, talvez seja se manter, Perfeito, né? perfeito. Eu acho que é uma reflexão que a gente faz, e acho que para o torcedor também é muito importante, porque a cada temporada não é que se torne mais fácil, mas se torna mais exigido. E a cada temporada está se tornando mais difícil, porque a gente está vendo o futebol brasileiro inflacionado, o futebol brasileiro com cifras milionárias, e nesse momento a gente vai ter talvez um segundo turno de Série A com times muito estrelados. Você tem, por exemplo, o São Paulo com Rames e Lucas Moura, né, atletas que estavam no futebol europeu. E muitos times foram muito fortes dentro da janela de transferências, o Fortaleza também fez suas movimentações, mas a gente sabe que o quilate financeiro é diferente. Sim. E agora não vai chegar mais ninguém. Agora é e isso a gente tá até falando... o fim. Só pra gente pegar, eu sei que a gente está falando do primeiro turno, mas só para pegar uma notícia mais recente, você falou de inflação, a inflação acho que não só no mercado brasileiro, mas no geral, no futebol. Você vê aí que o Pikachu, por exemplo, que o Fortaleza vendeu por 4,2, 4,3 milhões, o time japonês pede 6 para que ele volte, né? Claro, o Fortaleza pode barganhar, comprar só uma porcentagem, tudo mais, isso é do jogo. Mas a gente está mostrando, olha que um jogador que saiu no auge aqui do Fortaleza, num ponto maior do que o que ele está hoje, por um valor menor do que o que ele pode voltar. E outra, só complementando o que o Alexandre está falando, você fala do São Paulo, e são clubes como o São Paulo que vão disputar ali o Fortaleza. Essas vagas de Libertadores e pré-Libertadores, que o Fortaleza... no planejamento, né? Que é sul-americano, né? Mas a gente sabe que no fundo, uma pré-Libertadores é aquele meta ali do Vojvoda. Então, assim, o Fortaleza vai disputar com o São Paulo, que vem aí, com esse Atlético Mineiro, que está tentando aí a passos meio cambaleando também brigar, porque assim, com esse segundo turno, você já tem basicamente uma briga ali pelo título, ficando entre Botafogo, né? Dificilmente para Palmeiras, Flamengo. E aí você vem Grêmio, você vem Atlético Mineiro, você vem São Paulo, que se reforçou, você vê o próprio Corinthians, que o Luxemburgo tenta encaixar. Então são com esses adversários que o Fortaleza vai começar a olhar mais no segundo turno, né? Bem longe, assim, eu acho que sem nenhuma previsão assim de pessimista demais, bem longe de brigar por rebaixamento no segundo turno, né? A peso de hoje, como diriam, peso de né? hoje, né? Mas assim, não, Fortaleza não tem que pensar em brigar com Santos, com Vasco, com América Mineiro, não. Fortaleza realmente tem que pensar e focar que o duelo vai ser justamente com times como São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, sim, né? Porque eu acho que a briga do Fortaleza é ali. O décimo primeiro, o próprio oitavo. Internacional, que se reforçou muito, está abaixo do Fortaleza hoje, né? E quando a gente olha para o segundo turno, pegando também o que o Bandeira está apontando, a tendência é que ele seja mais difícil. Porque acho que a maioria dos clubes hoje, que podem estar divididos, né, tem uma atenção paralela em uma competição e outra, agora eles vão ter só a Série A. Muitos times vão ser eliminados dentro desse cenário. A Copa do Brasil, até a Copa do Brasil acabou mais cedo, né? Tá acabando um pouco mais cedo do que eu normalmente. Aí você já tem vários brasileiros, o Flamengo já saiu da Libertadores, você tem aí vem. Aí eu acho que também vem a questão. Você tem o São Paulo ainda na Sul-Americana, você tem o Corinthians na Sul-Americana. O Botafogo também. Né, o Botafogo. Então, assim, essa Sul-Americana, Breno, acho que ela ainda vai dar uma chacoalhada e vai refletir muito no Brasileirão. Voltando ainda, a gente ainda vai falar um pouco pra frente, né, pensando como é que pode ser o segundo turno, mas ainda se mantendo no primeiro, eu separei aqui a competição em blocos, né, pra gente ver. O melhor momento do Fortaleza é da primeira à sexta rodada. Só que tem um problema. Dos 6 jogos, ele só vence 2. Ele empata muito no começo. E aí tem alguns jogos que são jogos-chave, por exemplo. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Por exemplo, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza tomou um gol no final. O jogo foi fora, mas era um jogo que dava para ter trazido um resultado melhor. O próprio empate com o Inter na estreia, jogando em casa, né? Você tem também
Fortaleza e São Paulo, que foi 0x0, que dava para ter trazido um resultado Claramente melhor. o São Paulo não quis jogar. Não quis. Aí também entra muito do respeito que o Fortaleza conquistou nessas rodadas. Eu lembro demais, o Fortaleza engoliu o Corinthians no Itaquerão. O Fortaleza foi muito superior. Aí vem com o São Paulo simplesmente dava a bola e não queria jogar. Foi um 0x0 assim, que irritou o torcedor porque simplesmente não teve jogo. Segue. Não, mas é isso. E aí, até Fortaleza e Grêmio, porque o Fortaleza e Grêmio eu acho que foi mais equilibrado, mas teve uma chance com Qualquer um penalidade, podia ter com tudo, vencido. Exatamente. Aí Então, depois assim, desse Grêmio ele pega o Palmeiras, né? Depois do Grêmio ele pega o América Mineiro, que foi uma partida que todo mundo contava. O América acho que era o lanterna na época, Sim. e o Fortaleza perdeu. Perde, Foi né? fora de casa, mas perde. E aí ele entra numa sequência que tem oscilações, mas são oscilações comuns. Ele ganha uma, perde outra, ele vence duas e volta a perder, e depois ele emenda a pior sequência, que foi da 13ª à 19ª rodada, que foram os 5 jogos, ou os 7 jogos com 5 derrotas. Então, o Fortaleza começa bem, mas deixando pontos importantes escapar. Depois ele tem uma oscilação comum, mas ele consegue lidar bem ali com o Sul-Americano, aquela coisa toda, Copa do Brasil. E depois, quando ele está realmente só no Brasileiro, é que ele emenda uma sequência ruim, onde ele emenda 4 derrotas, coisa que não acontecia desde 2020. O Fortaleza não tinha 4 derrotas desde 2020. Então esse foi o momento crucial. Então, assim, dá pra gente falar que teve jogos que fizeram bastante falta nessa pontuação final. A gente poderia ter o Fortaleza hoje com 26 pontos. A gente citou aqui 2 jogos, São Paulo, Corinthians e o próprio Grêmio, que ele poderia estar aí com pelo menos mais 4 pontos, 5 pontos aí, somando, né? E aí a gente teria uma classificação melhor e uma pontuação melhor nesse primeiro turno. Exatamente, né? Eu acho que se a gente separa em blocos, a gente tem esse diagnóstico. E fica com a sensação, se a gente pensa o início da Série A, parte do meio e aí a reta final, de que parece que no início ele jogou melhor. Ele tinha como se apresentar e ter mais pontos do que ele conquistou, porque ele tinha o domínio dos seus confrontos, né? Esses jogos que a gente está trazendo aqui, todos empates, Fortaleza, ele podia ter vencido, né? Você tem Internacional, que ele teve muita chance, você tem o jogo do Corinthians fora de casa, que teve muita chance, contra o Grêmio foi muito competitivo, aí a gente olha para um outro cenário, um outro recorte, e aí nesse momento acho que as disputas paralelas atrapalharam, né? Você tem esse confronto com o América, você tem um empate com o Bahia também dentro de casa. Tem um empate com o Bahia. Que não foi legal. Não foi bom. E naquele momento o Fortaleza não estava bem. Aí tem a data FIFA, a pausa. A pausa foi fundamental, até para o Fortaleza entender, olhar para outro cenário, porque ele volta jogando de uma forma diferente. Volta mais reativo, volta tentando jogar mais no contra-ataque e embala, vencendo 2 jogos. Vence Cruzeiro e vence também o Atlético Mineiro. 2 mineiros. E aí depois ele começa a entrar nessa espiral ruim. A espiral de falta de resultados, né? E principalmente de pontos, porque ele começa a perder. E são derrotas muito sentidas, né? Se a gente olha para o primeiro turno, tem esses jogos chaves mesmo, e acho que a oscilação do Fortaleza é que não é natural. Por isso que talvez o resultado final não seja o esperado, a expectativa não tenha sido alcançada, apesar dele ter sido muito competitivo. A Série A, ela permite que o Lanterna vença o líder. Sim. Ela permite, de fato, que o time da zona de rebaixamento comece a jogar bem e arranque. O Cuiabá fez isso, né? O Cuiabá fez isso, o Fortaleza fez isso na temporada passada. Então é muito competitivo, é de fato muito difícil. Por isso que talvez a pessoa fique olhando, acompanhando a gente e diga, cara, tu tá dizendo que não foi bom? Mas não foi, porque se espera que fique no G8, no primeiro turno. Só que é muito difícil fazer isso. Tem um jogo específico que eu gosto muito, do Fortaleza, que foi contra o Fluminense. Também faz parte desse início, né, desse meio termo ali dentro da Série A, que foi aquele 4-2. Talvez tenha sido, para mim, a grande exibição do Fortaleza. Muito embora o Fluminense tenha vindo com alguns desfalques, mas realmente acho que foi o jogo que o Fortaleza conseguiu se comportar melhor, porque não foi só uma vitória com placar elástico, foi uma vitória com placar elástico e um futebol vistoso. E que poderia ter sido muito maior Muito o placar. maior. Poderia O ter goleiro foi sido o 6, destaque, né? 7 gols. Fortaleza dominou muito. E o Fernando Diniz, que hoje é o técnico da seleção brasileira, estava muito em alta, né? Em alta. Acho que aquele momento, naquele jogo, se começou a olhar para o Foi a Fortaleza segunda e dizer, rodada, foi? Eu acho que foi a segunda ou terceira, deixa eu dar uma conferida aqui rápida, mas realmente foi deixa eu ver aqui, Fluminense. foi a terceira rodada. Terceira rodada, porque a Isso. segunda foi Curitiba. E ele já tinha vencido venceu por 3 fora, a 0. Isso. Venceu o Curitiba fora. Aquele momento inicial, quando ele tem poucas vitórias, mas ele tem 2 vitórias consecutivas muito positivas, você acha que a imprensa nacional,
todo mundo ficou olhando e disse, poxa, Fortaleza vai chegar embalado de novo, olha o que está acontecendo. Foi um momento que o Fortaleza ficou em segundo lugar, foi a melhor posição dele, segundo lugar. Pois é, e aí depois ele não consegue, e aí começa a se perguntar o que está acontecendo com o Fortaleza, né? Até se questionar o Vojvoda, em parte desse primeiro turno a torcida fez. E eu acho que nesse momento, depois dessa vitória do Fluminense, foi que todo mundo começou a olhar para o Fortaleza de novo. Nossa, de olho no trabalho que o Fortaleza vai fazer. Olha o Fortaleza da arrancada do ano anterior. Olha o Fortaleza do G4 de 2 anos atrás. E todo mundo começou de novo a olhar. Tanto é que reflete muito na postura dos adversários aqui dentro da Arena Castelão. A postura dos adversários foi outra. O São Paulo veio para cá muito nesse estilo. E aí a gente chama a atenção muito para o modelo que o Fortaleza já tinha implantado. Né? Você tinha ali o Moisés jogando muito bem, você tinha um ataque muito mais eficiente, eu acho que é importante a gente destacar isso. O ataque do Fortaleza deixou a desejar no primeiro turno, sim. Eu acho que o Lucero, Galhardo, Pikachu, Romero, o ataque em si, todo mundo responsável poderia ter rendido muito mais. Basta dizer que o Lucero e o Galhardo disputam a artilharia, mas os artilheiros do Fortaleza na Série A são o Pikachu e Moisés, que já foi embora. Exatamente. Então isso reflete muito. Gastou-se muito nesse ataque, investiu-se muito em renovação, em contratação de peso, paga-se muito bem esses atacantes. Já foi tema aqui de outro podcast do Fortaleza Cast, o quanto o Romero recebe, o quanto o Romero é caro ao Fortaleza e pouco dá de retorno. Então, assim, o ataque do Fortaleza, esse sim, pode ser cobrado porque poderia render muito mais e poderia ter ajudado o time muito mais durante esse primeiro turno. Mas a gente sabe que a maré do atacante, ela do nada vira. Então acho que pro torcedor é muito esperançoso que essa maré vire, que o Lucero aí, a gente já trouxe essa informação, que vai estar apto para o jogo, enfim, que o Fortaleza possa contar com os seus atacantes, que foi onde o time fez mais investimento. Dá pra gente dizer que ele vai estar apto pro segundo turno, né? Porque a gente não sabe quando é que vai ser o outro julgamento lá, então assim, e dizem que pode ser até pro ano que vem, então assim, dá pra dizer que você vai contar com o seu principal atacante. Dessa desculpa o Fortaleza não pode carregar. Sim, gastou-se muito nesse setor do campo, o Fortaleza fez investimentos pesados, o próprio Machuca que está chegando aí também. Enfim, é um setor que tem que provar muito. O Vojvoda precisa muito contar com esses jogadores, porque eles são a essência do time. Não dá para ficar esperando o gol de Zé Wellison, não dá para ficar esperando o gol de meio armador, não dá para ficar... Não, você não tem atacantes bons, pagos, caros no mercado, então que esses atacantes correspondam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses jogadores que chegaram, mas ainda sobre o primeiro turno, eu queria pedir para vocês destacarem quem foram os destaques para vocês desse primeiro turno do Fortaleza e quem ficou devendo, né? Eu acho que se pensa em destaque, imediatamente eu penso no Tite, eu penso no Brits, eu penso no próprio João Ricardo também, que teve, né, o jogo específico contra o Cuiabá, ele acabou falhando e impactou diretamente no resultado, mas acho que o sistema defensivo como um todo foi muito bem. E em parte ali da Série A, o Caio oscilou na reta final, mas o Caio também joga um futebol de alto nível, né? Ele certamente se apresenta muito bem. Então, eu coloco o sistema defensivo como um todo, coloco também o Bruno Pacheco, porque acho que se consolida ali naquele setor, e coloco o Caio. Do meio para frente, é isso. Eu acho que não teve ali um grande destaque, né? Um grande jogador. Não, eu acho que o Alexandre tá feliz nesses nomes, mas eu ainda acrescentaria a presença do primeiro, já que a gente está falando de primeiro turno, a presença do próprio Moisés e do Hércules, né? Moisés, são jogadores que o Moisés por questão de transferência, o Hércules por questão de contusão, mas foram jogadores que, pelo menos ali nas 10, 11 primeiras rodadas do campeonato, estiveram, e o Moisés, ele não só fazia parte do elenco, como ele comandava, ele era a espinha dorsal do elenco do Fortaleza. Então, assim, eu acho que muito desses pontos conquistados pode botar na conta do Moisés. Eu acho que foi um jogador também muito essencial dentro desses também que o Alexandre citou. Para a gente passar a falar um pouco de projetar o segundo turno dentro do que já foi feito no primeiro, eu queria falar desse último jogo, né? O Fortaleza vence o Santos com um placar elástico. Era uma vitória que precisava tanto para afastar qualquer tipo de fantasma de vai brigar embaixo, não sei o quê, e também para dar confiança, né? Porque o time vira com resultado positivo, né? O Fortaleza vinha de uma sequência sem vitórias muito pesada, de uma sequência de 4 derrotas, e ele consegue uma vitória para afastar de vez essa situação. O quanto você vencer o Santos foi importante para que ele comece diante do Inter agora no próximo domingo, né? Sem essa pressão que estava se formando, porque havia intranquilidade.
mesmo com a classificação da Sul-Americana para as quartas de final, havia uma intranquilidade por conta da sequência ruim da Série A. Eu acho que a intranquilidade é muito fruto, né? E aí, nesse ponto, eu acho que o torcedor do Fortaleza ele tem muita consciência da importância da Série A. Por mais que você tenha a competição internacional, por mais que você tenha, né, a possibilidade de ir longe, de fazer história, coisas do tipo, o torcedor ele entende que a Série A é esse caminho matriz, né? É esse alicerce que você vai ter de investimento, de crescimento. Então, a partir do momento em que você talvez não esteja indo bem, se começa de fato a criticar. Poxa, o Fortaleza indo bem é na Série A. É a Série A que a gente precisa focar, é na Série A que a gente precisa ter cuidado. E é por isso que essa vitória é tão importante. É uma vitória dentro de casa, junto do seu torcedor, uma vitória que antecede ali um confronto que vai ser histórico para o Fortaleza, o momento em que ele chega mais longe, né, dentro de um torneio internacional, justamente nesse duelo com o América Mineiro, e uma vitória que traz mais moral, mais confiança, mais até o retorno de alguns jogadores, né, que talvez fossem muito criticados, mas que o Vojvoda consegue colocar a campo, né, e aí o Pikachu faz assistência, o Guilherme participa bem do jogo. Eu acho que foi bom para todo mundo. Teve o gol do Machuca, né, que se esperava, que foi o grande reforço. O Fortaleza diagnostica esse problema no sistema ofensivo, vai ao mercado e contrata Marinho e Machuca, e aí ele consegue fazer um gol justamente contra o Santos, e acho que foi um jogo em que o Fortaleza, apesar da fragilidade do Santos, que é preciso ressaltar também, o Fortaleza dominou o jogo. Fortaleza não sofreu muito no primeiro tempo, mas também não produziu tanto, e no segundo tempo faz ali 4 gols em um intervalo curto de tempo. Sem muito esforço, né? Sem muito esforço, né? Foi muito importante, até por conta do saldo de gols. Se o saldo do Fortaleza hoje é bom, é positivo, tem muito também desse jogo, porque foram 4 gols. Foi o gol, foi o que levou do Bragantino, né? E foi o placar que fez o Fortaleza voltar a ter um saldo positivo, porque o saldo estava negativo, né? É muito isso. E assim, eu acho que é o chamado jogo do alívio, né? Porque o Breno destacou no início, se você perde esse jogo do Santos, você já começa a dizer, a água tá subindo. Amigo, segundo turno, a água tá subindo, a água tá subindo, cresceu, né? Então, assim, é o jogo do alívio. A barba cresceu, é muito visto no Twitter essa frase. A barba cresceu. O gato subiu no telhado. O gato subiu, mas, assim, é o jogo do alívio. Eu acho que você respira, passa a régua aqui e vamos começar esse segundo turno. E eu acho que para o Fortaleza é importante iniciar esse segundo turno bem, porque aí você já motiva, você já chama de novo o torcedor, você já passa a ideia de que o brasileiro continua sendo nosso foco, porque eu acho que o grande medo do torcedor é que o brasileiro seja escanteado em detrimento a outras competições, né? O jogador vai fazer corpo mole no domingo, porque na quarta ele tem um jogo de quartas de finais da Sul-Americana. O jogador vai se segurar porque na outra tem um jogo da volta. Eu acho que o receio do torcedor é esse. Mas eu acho que o elenco do Fortaleza é maduro o suficiente para entender que o time só está no patamar que está, só consegue as coisas como consegue, aumento salarial, contratação, devido a uma boa Série A. A Série A tem que ser o grande foco de uma equipe brasileira. Você não pode, vou priorizar a Sul-Americana em detrimento ao Brasileirão. Pode acontecer igual o Atlético Paranaense ano passado. Sim. Né? Que foi, achando retrasado, né? Foi campeão da Sul-Americana e na última rodada escapou. Você não pode flertar com perigo na Série A. A Série A, ela, repito, é uma das competições mais difíceis, mais equilibradas. E é equilibrado mesmo do Cuiabá tirar ponto do Fortaleza dentro de casa. Agora, você falou nos jogadores têm que ter essa consciência, mas é uma coisa que tem que partir da comissão técnica também. Porque quem dá esse direcionamento é a comissão técnica. O que é mais importante? Onde é que a gente vai priorizar ou não vai priorizar? Porque eu acho muito difícil você não ter uma prioridade. É muito difícil isso. Essa história de a gente prioriza tudo. Gente, não é assim. Acho que na vida... O próprio jogador, né? A própria motivação. Vai me falar que a motivação do jogador pro jogo com o Inter fora é a mesma motivação pro jogo com o América Mineiro das quartas finais da Sul-Americana? É diferente. É diferente. O calor do torcedor é diferente. E o Wander, você destacou uma coisa interessante. A Sul-Americana, ela termina daqui a pouco. A gente está em quartas de final, daqui a pouco tem semi e tem final. Isso. E a final é um jogo só. Então, assim, são 5 jogos para acabar a competição. Dá para você ter um foco, se for o caso, no momento, digamos que o foco seja nesse momento na Sul-Americana, e depois, mas assim, sem você esquecer 100% da Série A, e depois você recuperar alguma coisa. Então, assim, há como você
fazer esse equilíbrio, né? Mesclar. É uma coisa que está na mão da comissão técnica. Exatamente, né? Eu acho que também está dentro do que o Vojvoda vai pensar, né? Porque quem escala é o Vojvoda. E a gente viu o que aconteceu na temporada de 2022. Até por conta daquilo, o Fortaleza traz mais jogadores e acho que ele consegue ser competitivo. Se ele não vai utilizar talvez o que o Vojvoda entenda que seja o ideal, o seu time principal dentro da Série A, ele tem a possibilidade de ser competitivo, de beliscar pontos, de tentar vencer os jogos dentro de casa, tem uma sequência positiva no primeiro turno, em que ele pode tentar repetir também, né? Porque após esse compromisso você tem Curitiba dentro da Arena Castelão, né? Uma possibilidade também de conseguir um resultado positivo. Na verdade, esse jogo vai ser no estádio Presidente Vargas. Presidente Vargas. Vai ser no estádio Presidente Vargas. Uma outra atmosfera também diferente, né? Boa parte desse elenco nunca nem jogou no PV, né? Exato. Pois é, Boa parte, principalmente uma dos outra que atmosfera. chegaram. Não, mas No esse ano início, eles jogaram eles por causa jogaram do- no Campeonato Não, Cearense. Mas eu digo, por exemplo, o dos que Marinho chegaram. O Marinho jogou, não, né? exatamente. O Machuca. Isso. E o PV tem outra vibe, né? Outra situação. É, O outra. PV é aquela coisa de caldeirão, o torcedor tá em cima de você, praticamente, porque... E uma coisa que o Alexandre falou é como o Vojvoda escala, né? Nós que acompanhamos o Fortaleza no dia a dia, é um trabalho, assim, eu digo, a gente deveria receber um adicional escalação de Vojvoda, Mas quando porque, você meu acerta a amigo, escalação, né? é algo assim, você nunca sabe, Nunca sabe. se aquela escalação é a prioridade da competição. O torcedor que pegou o primeiro jogo contra o Libertad, ele olhou lá e disse, não, é que ele já abandonou E a mais do que competição. isso, eu lembro que eu tava participando do Jogada aqui no programa da casa e a gente, se você tivesse pegado a escalação que o Fortaleza usou contra o Red Bull Bragantino Pronto, antes do jogo, porque depois do jogo é fácil assim, não funcionou. Mas se você pegar a escalação de antes do jogo do Red Bull Bragantino e a escalação de antes do Libertad, antes da bola rolar e você bota na mesa, Você e diz assim, dizia- torcedor, qual é a escalação do Libertad? Todo mundo dizia que era a escalação do Red Bull. Tanto é que eu acho que é isso, a gente dizendo, pô, nunca a gente sabe qual o Vojvoda tá O que ele tá pensando, o que é que ele né? tá querendo, cara. Porque Exato. do jeito que ele escala o time no Brasileirão, que era um jogo que, entre aspas, era pra poupar o time, pra jogar com o Libertad fora, ele mandou todo mundo, o time não joga bem, ele muda tudo, o time... Então, assim, é um desafio constante. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele entende muito isso, porque a cada escalação do Vojvoda, ele vai tentando. E aí passa também pelo que eu destaquei no momento anterior, de que esse trabalho longo, ele requer que você esteja todo momento oxigenando o time, dando outras alternativas, porque realmente a maratona é dura. E eu acho que o parêntese sobre essas duas escalações são a presença do Pedro Augusto, que estreia contra o Libertad jogando fora de casa, ninguém esperava isso, e também a presença do Guilherme no time titular, né? Isso. Poxa, esses dois jogadores certamente poderiam estar jogando dentro de um jogo na Arena Castelão, Claro. com um time misto, e aí não, eles são titulares, com o Guilherme participando ativamente do resultado, porque Quer dá dizer, o homem tem assistência. estrela, né? Porque o Guilherme vai dar o passe e o Zé Wellison vai É. e bota no gol. E o mesmo Guilherme, que tinha sido bastante criticado pela Criticado, torcida, exatamente. porque pegou, assim, como diria no Ceará, pegou um foguete muito grande, que era substituto imediato do Moisés, pegou essa bomba na mão, não correspondeu, né? Tecnicamente não foi bem, não correspondeu. E aí você, nos jogos mais importantes da temporada, fora de casa, ele vai lá e crava o cara como titular. A gente já vai olhar um pouco agora para o retorno, mas ainda puxando do primeiro turno, porque o Alexandre falou uma coisa aqui no começo do Fortaleza Cast, que eu guardei, porque eu fico aqui prestando atenção, eu guardo algumas coisas importantes. Você disse assim, se dobrar a pontuação, vai dar certo? E aí, dobrando a pontuação, o Fortaleza chegaria a 52. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, quem fizer 59 pontos tem 94% de chance de estar na Libertadores. Eles não consideram pré, eles consideram só a Libertadores, as 4 vagas, né? Mas assim, então, vamos pegar que se é 94%, a gente pode colocar ali uma pré, alguma coisa do tipo. E para ter 99% de chance de estar na Libertadores, direto, tem que ter 61. Se dobrar a pontuação, o Fortaleza faz 52, que para eles é uma pontuação de 99% de Sul-Americana. Aí eu pergunto, baixo pro De Fortaleza... onde é que vai tirar esses 10 pontos? A né? minha pergunta é, vai tirar da onde? E pro Fortaleza, repetir o primeiro turno é sucesso, é fracasso? O que vocês consideram? Eu considero que não é sucesso, porque o time não entraria na Libertadores de novo. E aí você tem o elenco com mais... Claro que isso aqui não é preciso, né? É uma exatamente, perspectiva, pode mas mudar. pode mudar. Mas a pontuação. gente está falando ali de um primeiro turno em que ele ficou em 11º. Por Sim. que pensar que ele vai dobrar a pontuação, que ele vai entrar dentro do G8? Eu acho que a gente não consegue ter essa projeção, ainda mais pensando que outros clubes vão crescer
que outros times vão aumentar o seu desempenho, né? A gente pontuou aqui Internacional, Atlético Mineiro, há outros times que têm um elenco muito estrelado que eles vão ainda tentar se aproximar desse primeiro pelotão. Então é muito difícil. E aí tem o outro lado. Só se torna algo positivo se ele consegue chegar na decisão da Sul-Americana. Porque aí você pode, em determinado momento, utilizar esse argumento. Não, a gente conseguiu ir mais longe do que todos os times aqui do futebol cearense, chegamos em uma decisão, era um jogo único, havia a possibilidade de título e foi muito importante. Era um momento importante. Solidifica o Fortaleza de forma internacional. Fora que, se ele chega na final e ganha, ele garante vaga na Libertadores do mesmo jeito. Que seria talvez um caminho mais rápido. Exato. Porque você pontuou aí, né? São 5 jogos. 5 jogos. E a Série A faltam 19 rodadas, né? Dentro do segundo turno inteiro. É muito. É uma maratona comparada a um 100 metros rasos. Né? E é muito atrativo, né? Você E tentar é chegar uma longe. Sul-Americana com vários brasileiros. São os mesmos adversários que ele vai enfrentar. Tirando, eu acho que é o News Old Boys, que tá. Não, o Estudiantes de La Plata. O Estudiantes eliminou o News. Eu acho que tirando o Estudiantes, você tem Botafogo, São Paulo, Corinthians, América, Fortaleza. São 5 brasileiros, né? Então, assim, você tem uma... São os mesmos adversários que você vai enfrentar na Série A. Mas, assim, eu acho que a temporada do Fortaleza... Fortaleza termina em... Vamos lá, supor aqui, um décimo colocado, vaga na Sul-Americana. Eu não acho que seja uma campanha decepcionante. Aí eu acho que cada um tenha... Eu acho que não seja pelo que, caso o Fortaleza consiga ir avançando na Sul-Americana. Eu acho que uma semifinal. Se a gente fechar lá em dezembro, Breno, aqui, estamos fazendo um Fortaleza Cast final de ano. Fortaleza foi semifinalista de Sul-Americana e 9º colocado do Brasileirão, eu acho que o torcedor não vai achar dos males o pior. Porque o time consegue... A gente sabe que o futebol... Ele tá inflacionado, mas o Fortaleza consegue corresponder. Eu acho que não seja dos males. Algo tão decepcionante. Mas isso você tá falando na perspectiva do Alexandre de ser finalista da Sul? Ele acha que na semifinal tá bom. Semifinal de Sul-Americana. Semifinal você acha que tá bom já. E 9º colocado do Brasileirão, eu acho que para o planejamento do Fortaleza tá ok. E pro torcedor? Quer saber pro torcedor? Pro planejamento eu também acho que sim, eu acho que muito vai depender muito das atuações do clube, né? Vai depender muito. Eu acho que assim, o Fortaleza, a gente citou vários pontos que eles desperdiçou contra adversários que poderia ter vencido. Então isso vai muito depender dessa virada de turno e como o Fortaleza vai se comportar. Acredito que o Fortaleza consiga fazer mais do que os 26 pontos nesse segundo turno. Por quê? Porque ele vai ter adversários que desperdiçou alguns pontos fora, vai jogar em casa, né? Como, por exemplo, ele vai ter o Curitiba dentro de casa, ele vai ter o próprio Corinthians dentro de casa. O Grêmio também. O Grêmio dentro de casa. Então, assim, esses adversários que ele saiu para jogar e a gente citou aqui, que desperdiçou vários pontos, aqui não. Aqui ele vai conseguir mudar esse patamar. Mas, enfim, são projeções e a gente sabe o quanto o futebol é maluco. O quanto as peças que chegaram na janela, Marinho, Machuca, Pedro Augusto, Tobias, podem contribuir para que o segundo turno seja diferente? Que as expectativas elas recaem mais sobre quem e o quanto eles podem contribuir para que o segundo turno seja diferente do primeiro, no sentido de ter mais pontos, de conseguir uma melhor campanha nesse segundo turno? A gente pode falar isso analisando os setores. O setor do Fortaleza que está bem é o sistema defensivo. Então, Gonzalo Escobar, Tobias, eles vão ter mais dificuldade de se inserir no time titular. Agora, lá na frente, se espera muito. E aí, esses jogadores vão ter de corresponder, né? A gente está falando de um Marinho que chegou, que teve uma contratação muito contestada, que até pouco tempo era muito criticado pelo torcedor. Mas ele vai lá, tira da cartola um gol de falta, um gol que classifica o Fortaleza em um jogo difícil contra o Libertad, né? Porque o Fortaleza não venceu. Parece na sensação que venceu, mas ele conseguiu um empate. E aí foi um gol do Marinho. Então, acho que se espera muito desse jogador, principalmente ali porque ele atua pelo lado direito, lado esse que Caleb está no departamento médico. Pikachu é um jogador que não vem sendo titular absoluto com o Vojvoda, né? Ele entra geralmente no decorrer dos jogos, então se espera muito dele e também do Machuca, principalmente do Machuca. Porque o Machuca foi o jogador que o Fortaleza escolheu e conseguiu contratar para ocupar a vaga da ponta esquerda. Em muitos momentos o torcedor do Fortaleza olha para o jogo, olha para o campo e pensa, o Fortaleza está meio penso.
Parece que ele não tem o equilíbrio necessário. Joga muito pelo lado direito e não estava funcionando. O Marinho teve muitas oportunidades. E aí entra o Machuca e a expectativa no segundo turno é de um Fortaleza mais equilibrado ofensivamente. Que tenha esse jogador para ser 1 contra 1, para ser o drible, para trazer um pouco do que, em determinado momento, apesar de características um pouco diferentes, o Moisés fazia, que era esse cara do arrasto, esse cara do drible, esse cara que ia puxar o contra-ataque, permitir a transição, deixar o Fortaleza mais rápido. Porque Fortaleza, em parte do primeiro turno da Série A, perdeu a velocidade. Jogava com 2 centroavantes enfiados lá na frente, né? O Galhardo e o Lucero. Então, eu acho que a expectativa toda é em torno dos atacantes que chegaram. Até porque não vai chegar mais ninguém. A gente sempre pontua isso e é importante ressaltar, porque se você tem uma lesão, por exemplo, do Pikachu, que é um jogador muito importante, jogou os 19 jogos do primeiro turno da Série A, o Pochettino também. Se você tem uma lesão, como já aconteceu com o Caleb, você vai ter de encontrar reposição dentro do próprio elenco. E assim, essa entrada do Marinho, ela meio que deixou ele... Eu acho que essa entrada do Marinho muito abrupta, né? O Marinho ele foi regularizado num dia, no outro dia ele já era titular. Eu acho que o Fortaleza perdeu até um pouco das outras referências em campo. O Marinho recebia, toda bola era no Marinho, toda bola no Marinho, deixando até os próprios outros atacantes muito isolados. Então eu acho que essa escolha do Vojvoda de já ir com o Marinho de cara, meio que criou uma certa crise de identidade ali naquele meio do Fortaleza. E aí, com o Machuca agora fazendo esse contraponto, acho que o Fortaleza realmente pode se adequar. A questão do elenco. O elenco está fechado, esse elenco que vai até o final do ano. Acho que o Marcelo Paz já deu entrevista até para o jogar do primeiro tempo aqui, que o torcedor tá bom, é hora de abraçar esse elenco, é com esse elenco que o time vai até dezembro. E o torcedor tá curioso para ver algumas peças, né? O Vojvoda, ele tem muito disso. Ou você ser contratado não significa que vai jogar. A gente tem vários exemplos no elenco de jogadores que já foram contratados, já estão aí, treinam, e o Vojvoda não põe para jogo. Então, assim, vai ser um momento em que o Fortaleza, mais do que nunca, vai precisar da força do seu elenco. Eu citei, instantes atrás, o ataque realmente tem que ser eficiente, mas eu acho que todo o sistema do Fortaleza de criação, de defesa, precisa ser muito eficiente, porque é reta final de campeonato, a montanha você já cruza a primeira leva da montanha, então assim, os jogos vão ser muito mais de pressão, você vai enfrentar adversários desesperados para não cair. Sim. Né? Você vai precisar fazer aquele golzinho e se fechar na sua casinha, coisa que o Vojvoda começou a aprender. A gente viu um Fortaleza muito agressivo agora no Alexandre. E os adversários, já, à medida que as competições internacionais vão acabando, já vão começando a concentrar 100% na Série A. Né? Então assim, você vai ter jogos muito mais tensos, né? Você vai ter um adversário que, rapaz, do Fortaleza eu quero tirar só um pontinho. Vou lá para fazer só um ponto, tá bom no meu planejamento. Vai desesperado que vão para cima para não cair. Então, assim, chega o momento de realmente separar e para fazer história. Bom, é o seguinte, pela UFMG, 15% de chance hoje é o que o Fortaleza tem de disputar uma Libertadores via brasileiro, mas na Sul-Americana pode ser um caminho mais curto, como o Alexandre falou. Isso é uma curiosidade, Fortaleza não conseguiu emendar nesse primeiro turno, em momento nenhum, 3 vitórias consecutivas, é uma coisa que ele pode buscar nesse segundo turno. Reta final aqui do Fortaleza Cast, Alexandre Mota. Primeiro, legal ter você aqui hoje participando, e quer fazer um palpite aí de quanto você acha que o Fortaleza faz de pontuação no segundo turno? Vamos aí buscar o Alexandre, que tem poderes sobrenaturais, de adivinhar, de prever as coisas. Tem de ser sobrenatural mesmo, né? Mas eu acho que talvez ele possa tentar fazer uma pontuação de 30 pontos, né? Tentar aumentar... 56 ali, tentar aumentar um pouco a margem, mas não tanto, porque já é difícil, né? O segundo turno a gente projeta que vai ser mais complicado, e aí ele atingiria ali os seus 56. Não vou me recordar agora, mas talvez você tenha essa informação. A grande campanha do Fortaleza no segundo turno de 2022, ele fez 33 pontos, eu acho. No primeiro turno ele já tinha feito 33 e 21. No 21 ele fez 33 também, no primeiro turno. Então, assim, o segundo turno realmente ele é mais complicado, ele tem mais... Porque todo mundo tá focado mais na Série A. E aí, Jogos mais eu difíceis, ainda tô achando que eu tô colocando a régua lá em cima, porque se 33 é o recorde do clube, né, eu tô tentando chegar em 30. E acho que seria muito positivo para tentar barganhar essa vaga aí na Libertadores. E é isso. Também eu acho que é mais ou menos isso. 30, 33 pontos, eu acho que Fortaleza tem condições de fazer. Tem porque você vai, em algum momento do campeonato, você já vai
pelo que se desenhou esse primeiro turno, né? Com o América com uma pontuação muito ruim, sem dar sinais de qualquer reação, com o próprio Vasco muito ruim, você vai chegar a algum momento com o Botafogo caminhando a passos largos para cravar logo esse título em algumas rodadas aí mais à frente, vai chegar algum momento que boa parte vão ter 2 blocos que vão estar estagnados. E aí é a hora do Fortaleza fazer pontos em cima desse, porque vai a Série A tem essa vantagem, né? 33 foi o primeiro turno de 21. Ano passado, na arrancada, o Fortaleza fez no segundo turno incríveis 40 pontos. Aí é Pois loucura, é. viu? Então, eu acho que é possível. um turno de quem briga por título. Mas né? é um turno que é muito difícil de repetir. Porque ele tinha feito 15 no primeiro turno. Exatamente. E as chances ao fim daquele primeiro turno, né? Se você olha para as chances do Fortaleza hoje mirando a Libertadores, naquele momento se esperava que o Fortaleza fosse rebaixado de forma imediata. E a pressão era diferente, né? O Fortaleza entra o segundo turno de 22 com outra. Rapaz, o negócio é sair daqui, é sair desesperado. E aí o que viesse depois era consequência, era lucro. Agora não, o papel é outro. Fortaleza inicia o segundo turno com a pressão de chegar lá. Libertadores, pré-Libertadores e Sul-Americana no meio do caminho. Bandeira, satisfação ter você Valeu, aqui Brenão, também. sempre um prazer. E olha, a gente analisou aqui o primeiro turno do Fortaleza nessa Série A. Fortaleza que começa o segundo turno nesse domingo agora contra o Internacional e vai depois... Tem jogo da Sul-Americana, depois volta para enfrentar o Curitiba, enfim, tem ainda 19 jogos pela frente na Série A do Brasileiro. Vamos ver como o Tricolor vai se sair nessa segunda parte da Série A de 23. Espero que você tenha gostado desse Fortaleza Cast hoje, comigo no lugar da Martinha, que está de férias. Se você não gostou, eu tenho uma má notícia para você. O próximo será comigo também. Então, assim, vá se acostumando, porque o próximo ainda estarei aqui. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que nos acompanhou na TV, no YouTube, no seu agregador de podcast preferido. Até o próximo Fortaleza Cast.